Estamos aqui para mais um episódio do programa Eu Tô Elas, nesse lugar lindo, essa loja Acervo Design. E eu tô com uma convidada aqui que já tem um tempo que eu tô querendo trazê-la aqui e não conseguia, que é a Márcia Rezende. E a gente vai falar hoje sobre mulher como coluna. Gente, na verdade, a Márcia me passou uma listinha de temas e cada um mais lindo que o outro, mas eu achei muito pertinente a gente falar um pouco sobre mulher como coluna, o papel da mulher, como que é importante, como que a mulher realmente é a coluna dentro do lar, que faz diferença. Então eu tô aqui com a Márcia, graças a Deus, depois de um tempo. Bem-vinda, querida. Demais. A gente bem-vinda. até pegou na mão aqui, né? Porque a gente já passou o álcool gel, a gente tá com os cuidados aqui, né, Cris? É verdade. Obrigada pelo convite. Obrigada. Graças a Deus você. chegou o mesmo dia que a gente ensaiou tantas vezes. Chegou o dia. E eu tenho certeza que você tem uma palavra assim vinda do trono para nós sobre o papel da mulher, sobre como que a mulher, a importância dela como coluna dentro do lar. É verdade. Conta o que o Senhor tem falado ao seu coração em relação a isso. Então, eu falo muito sobre mulher para mulher também, né? E eu sou uma mulher que vem de uma casa onde realmente a presença de Deus era o que era mais importante. Então, a minha mãe já foi esse exemplo para nós, dessa mulher como coluna. O que é coluna? Aquilo que sustenta, né, Cris? É verdade. A gente sabe que a gente não entende muito na nossa área, né? Construção, arquitetura, enfim. A gente está numa loja linda aqui, mas a coluna, ela sustenta, ela tem que ser firmada em algo mais forte do que ela. Não tem uma coluna que você colocar uma coluna aqui sem ela estar firmada, fundamentada, ela tem uma parte que é para dentro, né? Então, primeiro a gente tem que estar fundamentado no Senhor e na palavra dele, né? Esse é o fundamento para que essa coluna esteja firme, para que não adianta ser uma coluna que cai à toa, que balança, não é? Que não tenha estrutura sob ela. E a mulher precisa de força. Eu falo assim, o Senhor precisa nos fortalecer e nós precisamos nos cuidar também para que a gente possa servir ao outro. Não adianta a gente não estar bem e querer cuidar o tempo todo do outro, da nossa casa, da nossa família. Nós precisamos dessa força que só vem do Senhor. É verdade. E você falou muito importante porque ontem mesmo eu falei com uma amiga que estava se culpando porque não estava bem. Falei, olha, você está cansada, você está estressada, você está vindo de um estresse físico e emocional, descansa, porque a gente se cobra de ser perfeita, de não poder estar doente, de não poder estar desanimada, nunca não poder, e a gente pode passar por esses momentos, só que a gente precisa sempre ter essa fonte da nossa energia, da nossa força maior, que é Deus, né? Então esse é o alicerce, o fundamento da coluna. Minha mãe era esse exemplo pra gente, uma mulher de oração, uma mulher que a gente assim, eu lembro que eu sempre acordava com ela orando alto, ela sempre gostou de orar alto, né? Então eu acordava com ela orando por nós e tal, até tava na casa dela agora, ela tava contando, todo dia ela tem um testemunho pra contar. Ai, gente. E a gente cresceu aprendendo isso, né, Cris? Isso é tão importante, por isso nós, hoje que eu tenho a minha casa, tenho minhas duas filhas, eu já cheguei no meu lar sabendo da importância dessa mulher, como a minha mãe era forte, como a minha mãe era aquela mulher que batalhava em oração, que tinha bons conselhos para o meu pai e que muitas vezes meu pai não o escutava e dava errado. Eu falo isso lá em casa. Eu falo, olha, é aquela coisa, a gente não pode julgar, né? Eu te avisei, a gente só olha. A gente tipo fica doido assim, pra falar, orei. né? A gente fica coçando pra falar, eu te disse, eu te disse. Mas realmente é o nosso papel. Por quê? Porque lá no Éden, né, quando Deus criou tudo, ele falou para Adão assim, eu vou te dar uma esposa idônea. Idônea significa capaz. Então ele criou a mulher já com essa capacidade. Provérbios 14:1 diz que a mulher sábia constrói e a mulher tola destrói. Tem nada mais certo do que isso. Não é? A gente vê isso o tempo todo, né, Cris? Muitos casamentos, não é quer dizer que a gente está culpando a mulher por todo o término de casamento, óbvio que não é isso, né? Existem muitos fatores. Mas Deus já nos criou com essa força, com esse poder. É um poder que nós temos. Só que, infelizmente, a mulher tola usa esse poder para o mal, para a destruição. Não é? E então, assim, a gente realmente deve ser essa coluna, mas uma coluna fundamentada
na palavra de Deus, não é? E a gente só consegue isso se a gente tiver intimidade, se a gente buscar do Senhor, né? É tão importante nós estarmos diante dele, colocando as nossas dificuldades e às vezes até nos permitindo ter esse momento, como você falou da sua amiga, permitindo descansar, porque a gente quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e não para, às vezes, para ficar aos pés do Senhor, buscando dele o que ele tem para as nossas vidas. Exatamente. Ali é a história de Marta e Maria, né? Que ilustra bem isso ali. Marta cuidando da casa, querendo agradar a Jesus, querendo fazer tudo melhor, a casa limpa, cheirosa, devia estar fazendo uma comida gostosa, mas Maria falou assim, não é sempre que eu tenho essa oportunidade de estar aqui aos pés de Jesus. Jesus falou assim, olha, Marta, calma, Marta, quieta. Eu me identificava com a Marta, agora eu tô querendo cada vez mais ser Maria. Esse é um desafio da mulher moderna, né, Cris? Uma mulher cristã moderna tem isso como um dos grandes desafios, porque nós somos dinâmicas, nós fazemos 1000 coisas ao mesmo tempo, somos profissionais, mãe, mulher, amiga, então a gente é filha também, igual ontem eu levei meu pai no médico, levou minha mãe no outro, então assim, a gente é irmã, a gente é tia, a gente tem milhões de funções e a gente acaba deixando o mais importante de tudo, que é esse relacionamento com Deus, essa intimidade, que obviamente tem que ser 24 horas, mas esse tempo que a gente precisa tirar para chorar aos pés dele. Olha, na minha vida, alimentar. A gente acaba deixando isso para final e aí a gente não consegue. Tem que ser prioridade. Na minha vida, quantas vezes, em tantas situações, eu tive 2 perdas gestacionais, eu tive problemas financeiros nas empresas do meu marido. Quantas vezes, ele mesmo fala que ele chegava em casa, tinha uma poça d'água assim, né? Eu estava ali chorando aos pés do Senhor, clamando por ele e falando, Deus, o que nós podemos fazer, nós estamos fazendo. Mas agora a gente precisa do sobrenatural do Senhor. Né? Então, assim, se não for a gente ter essa fonte todos os dias e como a gente levanta, como eu me levanto daquele momento de oração, já restaurada, já me levanto dali que eu já chorei diante dele, eu já recebi dele aquele abraço, né? E sabendo que a Bíblia diz que ele colhe as nossas lágrimas, as nossas orações sobem como incenso aromático para ele. Então nós precisamos deixar Jesus sentir o nosso perfume. O nosso perfume são as nossas orações, né? E muitas vezes a gente tem nesse mundo corrido só esse hábito de orar quando está precisando, de fazer uma oração rápida, né, no almoço, alguma coisa assim. Mas, gente, se a gente tiver esse tempo o tempo todo, igual eu vim de carro para cá, o tempo todo eu estava no carro orando, falando, Deus, abençoa a Cris, abençoa a minha vida, para que a gente seja esse canal limpo, né, e orando por tantas coisas e isso é tão gostoso. E é uma arma tão poderosa que nós temos, que nos fortalece como coluna e ao mesmo tempo para nos dar aquela sabedoria que excede todo o entendimento. É uma arma tão poderosa a oração e nós deixamos para depois, ou às vezes, como você falou, é uma coisa muito rápida ali e o Senhor quer que simplesmente a gente se derrame, que a gente coloque diante dele, que a gente agradeça. Sim. É tão maravilhoso quando a gente está vivendo circunstâncias adversas, como todos vivemos agora na pandemia, e mesmo assim nós somos gratos por tudo que nós estamos vivendo, e os nossos filhos veem isso como exemplo dentro de casa. Exatamente. Essa coluna que a mulher geralmente as colunas elas são aparentes, né? Hoje em dia a gente sabe que a decoração ela inventa, ela faz uma coisa, mas as colunas, aqui mesmo a gente tem uma viga ali, que tem vigas, tem colunas que você não consegue eliminar, você tem que colocá-la dentro do cenário, né? E a mulher é essa coluna que ela é visível, ela é aparente. Então, o marido a vê, a gente, mulher de Provérbios 31, o marido a louva dizendo isso, que ela sobrepuja a todas as outras, os filhos se orgulham dela. Então, a mulher como coluna, ela é aparente, as pessoas veem e principalmente, né, ela edifica o seu lar, ela constrói com sabedoria, a Bíblia diz, com sabedoria se constrói a casa. Então, ela ao lado do esposo, ajudando, aconselhando, orando, intercedendo por ele mesmo e sendo esse exemplo para os filhos, que somos essa referência na vida deles. Como você falou, né, que você teve a sua mãe como referência, isso é muito importante, porque mulheres colunas fortalecidas criam outras mulheres colunas fortalecidas. Sim. E por aí vai, nós temos que preocupar com as próximas gerações de mulheres que estão vindo por aí, para elas compreenderem esse papel tão importante dentro de casa. Ainda
mas, por exemplo, você tem uma filha, eu tenho duas, né? São coluninhas que estão sendo construídas, né? Firmadas. Nós estamos através da nossa vida, de Deus está fazendo através de nós, a nossa vida, esse alicerce, e nós estamos construindo ali os tijolinhos dessa coluna, e elas vão se fortalecendo, sendo construídas para que elas também edifiquem os seus lares. E na verdade, mesmo solteiras, a mulher solteira também é uma coluna. Eu conheço mulheres, moças solteiras que são mais maduras que os pais, que aconselham os pais, que estruturam sua casa. A Bíblia, quando fala que a mulher sábia constrói o lar, não está falando a mulher casada. Então é muito importante que a mulher solteira também pense isso. Ela também é uma coluna para as amigas, é uma referência. Você é uma referência ou você vai com a Maria, vai com as outras? Você é uma coluna firme, fundamentada no que você crê, naquilo que você sabe da palavra de Deus? Ou você não é uma coluna? Você é aquele João Bobo, né, do posto, que vai e volta. Então nós somos coluna. Coluna é algo firme, forte, fundamentado. Para destruir aquilo tem que ter uma máquina muito poderosa. Então que você que é mulher solteira também saiba disso, né? Que você é uma moça, uma mulher madura ou mais jovem, você já pode ser essa coluna na sua casa, na sua faculdade. As pessoas podem vir para você como uma referência. Eu me lembro na minha faculdade, eu fiz educação física e algumas colegas vinham assim: Márcia, ore por mim, né? Ore por mim, me ajude em oração. Você se torna uma coluna onde você estiver. Isso é que é importante. E eu acho que a gente tem que frisar o seguinte: não é fácil, muitas vezes não é fácil. O nosso papel, ele é muito importante e por isso nós realmente precisamos estar firmadas, buscando do Senhor a sabedoria, buscando do Senhor entendimento de várias situações. É muito importante a gente estar tendo essa comunhão diária com o Senhor, porque se a gente for olhar, né, esse começa a virar um peso, e não é peso, não pode ser peso. Nós temos que ser uma coluna, uma fortalecida na rocha, mas sem peso, sem pesar. É verdade, né, é verdade. E a gente sustenta um peso, mas é por isso que Jesus falou assim: olha, você está cansado, você está sobrecarregado, todos que estão sobrecarregados, venham para mim, né? Lancem sobre mim o jugo, porque na época é um jugo de religiosidade, são vários tipos de jugo que a gente teria, né? Ter vários programas para falar, mas por isso que a gente tem que ir para Ele sempre, todos os dias, não deixar acumular. O que é uma sobrecarga? Deus nos criou com uma capacidade de carga, mas nós queremos colocar mais carga do que nós podemos carregar. Inventar moda, o tal do inventar moda. Inventar moda e assim, achar que nós vamos mudar o nosso marido, que nós vamos salvar o nosso filho, que às vezes se perdeu, que nós vamos salvar a nossa família. Nós temos que ser instrumentos, mas esse papel é do Espírito Santo. Amém. Nós não somos o Espírito Santo. E às vezes a gente se cobra que as coisas não estão acontecendo e se sente aquele peso de responsabilidade, né? De carregar as pessoas. Não. A Bíblia diz que cada um dará conta de si a Deus. A gente tem que orar por eles, interceder, ser instrumento, ser exemplo, principalmente, atrair essas pessoas a Jesus. Mas se elas ainda não se renderam, não é nossa responsabilidade, não é culpa, não é cada um faz as suas peso. Escolhas. Então é lançar sobre Jesus mesmo toda a ansiedade. Oh Deus, isso aqui eu não dou conta. Reconhecer que a gente não dá conta mesmo de tudo. Nós somos frágeis, mas nele nós somos fortes. Exatamente. O poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Fala sério. Se a Márcia não tinha que estar aqui conosco, nos edificando. Obrigada, querida, que palavra abençoada. Já acabou? Já acabou, você acredita? Meu Deus do céu. Já acabou. Nós vamos ter que fazer outros programas com a Márcia. Ótimo, tô aqui. Só chamar. Gente, muito gostoso, né? Senhor, faça mesmo a obra na vida de vocês para que vocês sejam essa coluna, fortaleçam-se no Senhor e, como a Márcia falou, não se culpem, nós não somos obrigadas a escolher por ninguém, a mudar ninguém, nós precisamos orar, usar a nossa ferramenta, a nossa arma poderosa. Amém. E eu quero agradecer mais uma vez aos nossos parceiros, o Açaí Fresh, agradecer a Lu Menezes por esse look lindo, a Bem-vinda por esses acessórios mais lindos, 8 filmes, e a Acervo Design, esse lugar maravilhoso que nós estamos gravando aqui hoje. E mais uma vez, obrigada, querida. Eu que Jesus abençoe você e sua casa. Amém. Que Deus continue te usando nesse programa tão delicioso, Cris. Amém, querida. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, beijo.